começa com uma pergunta. Quem não me conhece? Não me conhece. Levanta muita gente. Rapidamente, deixe-me apresentar. Nós estamos aqui para fazer um seminário Não Há Limites. Pode dizer. E Deus me acordou. Não, vamos lá. Eu sou austríaco, eu sou Reinhard. Meu nome é Reinhard, eu sou austríaco, eu nasci e cresci em Áustria. Tenho 58 anos este ano. Eu entreguei a minha vida para Jesus 2 semanas antes do meu aniversário de 7 anos. Então, eu estou andando com Jesus mais do que 50 anos. Eu era uma criança com 8 anos, eu me lembro até, fui ontem, eu estava na sala da minha família, era uma criança com 8 anos, e Deus falou comigo uma voz que eu ouvi. E Deus falou assim, eu te chamei para ser uma profeta para as nações. Eu vou te mandar para as nações para pregar a minha vontade e você vai ser a minha voz. Eu não queria fazer isso porque meu pai, ele era um pastor da Assembleia de Deus. A vida foi muito religiosa e muito complicada. Eu não queria isso, mas Deus me chamou. Aí depois minha vida foi muito destruída também. Eu fui abusado sexualmente através de mais do que 2 anos. Com 12 anos eu tentei 3 suicídios. 3 vezes eu tentei. Mas Deus me salvou e cuidou, e me restaurou, e me curou. Aí eu morava em Áustria, eu estava plantando igrejas lá. Minha esposa, ela é americana, eu tenho quase 33 anos de casamento. Eu tenho 2 filhos, eles são já adultos, eles moram nos Estados Unidos. Eu morava 10 anos também nos Estados Unidos. Aí, 5 anos atrás, Deus me mandou para cá, para o Brasil. Eu moro hoje em Goiânia. Eu viajo o mundo inteiro pregando o Evangelho e a nova aliança. E também em Brasil nós estamos abrindo orfanatos. Quando eu fui para o Nordeste do Brasil, eu voltei para Goiânia, eu chorava 4 meses. Eu acordava à noite chorando, porque eu vi crianças com 6, 7 anos prostitutas por causa de falta de comida. Eu vi mães com... Eles venderam as meninas e meninos com 6, 7 anos, coisas horríveis. Eu voltei para Goiânia, falei com todo mundo, todos os pastores e todo mundo, nós temos que fazer alguma coisa aqui no Brasil, seu país. As crianças estão na rua, eles passam com fome, eles morrem com fome. Aí todo mundo falou a mesma coisa, nós não podemos fazer nada, o governo tem que fazer. Nossa, eu voltei para minha casa, eu falei com minha esposa assim, brasileiros não fazem nada, nós vamos mudar a história do Brasil, vamos abrir 100 orfanatos. Hoje temos 4 casas, temos 200 crianças que nós cuidamos. Aí eu nunca levanto cursos, eu nunca tiro uma oferta. Quando eu comecei o ministério, eu falei com minha esposa, 2 coisas que nunca vamos fazer. Nós nunca vamos pedir nenhuma pessoa por 1 centavo. E nós nunca vamos fazer dívidas, nunca. Se Deus não é Deus, que Ele fala na palavra, Ele nos cuida, Ele nos sustenta, eu não vou servir o Deus. Em 4 anos, sem levantar recursos, nós gastamos quase 2 milhões de reais, porque Deus ama as crianças, Ele é bom. Lá fora temos uma mesa também na livraria, temos muitos livros que nós trazemos. Deus me mandou para escrever livros, eu não queria, mas Ele falou, tem que escrever. Eu nunca queria escrever, então quando Deus falou comigo, você tem que escrever, eu falei assim, tá bom então, Deus, eu vou obedecer, mas eu nunca vou tirar 1 centavo do recurso dos meus livros na minha bolsa, nunca. O ano passado vendemos quase 20 mil livros, eu nunca tirei 1 centavo e nunca vou tirar. Todo o dinheiro, todos os lucros dos livros vão direto para as crianças pobres aqui no Brasil. O livro aqui, Fé, que vai te ensinar como andar pela fé. O livro radical, é perigoso para ler, se você não entende a nova aliança, é bem radical. O livro da nova aliança, vocês vão fazer jejum sobre não há limites. Este livro, eu recomendo muito, leia este livro antes da não há limites, porque ele, em verdade, vai te ensinar como a nova aliança funciona. Aqui, finalmente, depois Deus falou muitas vezes com minha esposa, ela trabalhava no militar aeronáutica dos Estados Unidos. Aí quando ela se converteu, ela tinha uma vida de drogas, uma vida destruída, uma vida com muitos relacionamentos sexuais, tinha um aborto com 21 anos, ela se converteu com 21 anos. Aí ela fez uma oração, Deus me coloca nas linhas de frente da sua obra. Aí a história delas, vivendo nas linhas de frente.
Aí também tem 2 livros, Renaldinho voltou ao céu e Renaldinho vai ao céu. A minha história, 8 anos atrás eu morri, e quando eu morri fui para o céu, aqui a minha história do céu. Não só para crianças, vai mudar a sua vida também. Os livros estão atrás, temos camisetas também, Live Without Limits, Vive Sem Limites, Impossível, mas IM cancelado através do sangue de Jesus. Aí todos os camisetas, os livros estão atrás, mas só hoje e amanhã, porque o rapaz que livros, ele vai voltar para Goiânia, quarta-feira da manhã. Então, se você quer livros, hoje e amanhã tem que pegar, que quarta-feira não tem mais livros aqui, tá bom? Vamos, também, temos uma promoção para vocês. Se você compre 3, você ganha 1, se você compre 5, você ganha 2, ou uma camiseta que você quiser. I'm here to teach you how to live without limits. Eu estou aqui para ensinar vocês a viver sem limites. And I'm very excited about this. E eu estou muito animado sobre isso. And here is what we do. E o que nós vamos fazer é o seguinte. I'm going to spend about an hour teaching. Eu vou ficar mais ou menos 1 hora ensinando. Then officially you are released. E aí oficialmente nós vamos deixar você livre para ir embora. So if you need to go, you can go. Então se você tiver que ir, você pode ir. I'm going to stay here. Eu vou ficar aqui. I'm going to prophesy. Eu vou profetizar. We'll heal the sick. Vou orar pelos enfermos. I will release the supernatural. Vou liberar o sobrenatural. If I begin to prophesy now, I will not teach. Se eu começar a profetizar agora, eu não ensino. So I'm going to teach. Então eu vou ensinar primeiro. Holy Spirit, I thank you so much. Espírito Santo, te dou muitas graças. Thank you, Holy Spirit. Obrigado, Espírito Santo. Without you, our life is pretty worthless. Porque sem o Senhor a nossa vida é completamente sem valor. You are the teacher we need tonight. Tu és o mestre, o professor que nós precisamos nessa noite. We don't want to hear the voice of a man. Não queremos ouvir a voz dos homens. We want to hear the voice of you, Holy Spirit. Queremos ouvir a sua voz, Espírito Santo. Open my eyes that I will see clearly what's happening in the spiritual world tonight. Abra os meus olhos para que eu possa ver claramente o que está acontecendo no mundo espiritual. Open my ears that I can hear you clearly so that I can be your mouth. Abra os meus ouvidos claramente para que eu possa ouvir e ser a sua boca nesse lugar. We want to glorify Jesus tonight. Queremos glorificar o nome de Jesus nessa And we noite. promise that whatever we will do it to glorify Christ. Nós prometemos que tudo aquilo que nós formos fazer aqui hoje, nós vamos fazer para glorificar a Jesus. Thank you. Obrigado. We trust you. Confiamos em Ti. There are a lot of angels here. Muitos anjos aqui hoje. I don't know if you see them, but I can see them. Não sei se você consegue ver, mas eu consigo. A lot of angels. Muitos anjos. Do you know, Sabe, I was in my hotel room this afternoon, eu estava no meu hotel hoje à tarde and I had a prophetic experience with Jesus. e eu tive uma experiência profética com Jesus. And I was crying and praying and crying and praying. E eu estava orando e chorando, chorando e chorando. And I kept praying, Lord, I want to waste my life for you. Eu falava, Jesus, eu quero desperdiçar, gastar a minha vida por Ti. Just waste my life Eu quero completely for my entregar, eu Jesus. quero dar tudo pelo meu Jesus. I am so sure about 2 things. E eu estou muito certo a respeito de 2 coisas. I'm so sure I would be willing to bet my life on these 2 things. E eu estou certo que eu posso gastar a minha vida, fazer a minha vida ficar em prol dessas 2 coisas. We are the last generation before Jesus comes back. Nós somos a última geração antes da vinda de Jesus. I know that. Eu sei disso. Because Jesus took me to heaven and he told me Porque Jesus me levou ao céu e Ele me falou. last year, No ano passado, we are the last generation. Ele falou, nós somos, eu sinto isso, nós somos a última geração. I don't want to live for myself. Eu não quero viver para mim mesmo. Doesn't make sense. Não faz sentido. When we are teaching you to live a life without limits, Quando eu ensino sobre uma vida sem limites, it's not about you. não é sobre você. It's not that you can have more money and a nicer house and a nicer car. Não é para que você tenha mais dinheiro e um carro melhor, uma casa melhor. It's so that you can fulfill the purpose that God has for you. É para que você possa cumprir o propósito que Deus tem na sua vida.
I'm sure about this. Eu tenho certeza absoluta disso. But I'm sure about something else. Mas eu também tenho certeza sobre uma segunda coisa. Because more than 20 years, I had an open vision on a mountain of Austria. Porque há mais de 20 anos eu tive uma visão aberta num monte na Áustria. Do you know, it's very hard to be a prophet. Sabe, é bem difícil ser profeta. You know that? People think, wow, he's a prophet, that's so cool. As pessoas pensam, nossa, ele é profeta, que legal. You have no idea. Mas você não faz ideia. I saw things more than 20 years ago that I've been waiting for and have been living with this pain inside of my heart. Eu vi coisas há 20 anos atrás que eu tenho desejado por viver isso e sentindo essa dor constante por querer viver isso. God showed me that there will be one last great harvest and then Jesus will come back. Deus me mostrou há mais de 20 anos que vai haver uma última grande colheita antes de Jesus voltar. It will be the biggest harvest that ever happened in the whole history of humanity. E vai ser a maior colheita da história da humanidade. Nunca teve nada igual. I've seen it so clear. E eu vi isso claramente. We are so close to this harvest. Nós estamos muito próximos, muito perto dessa colheita. But let me tell you the shocking thing. Mas deixa eu te falar algo que pode te chocar. There is not one great man of God being part of that harvest. Não existe nenhum grandioso homem de Deus que vai ser participante dessa colheita. Not one. Não tem nenhum. Do you know who's going to be part of this harvest? Sabe quem vai fazer parte dessa colheita? The generation that the Lord is raising up. A geração que o Senhor está levantando. He's raising them up now for this purpose of bringing in this last harvest. Jesus já está levantando essa geração com o propósito de trazer essa última colheita. I've seen children preaching the gospel in the stadium and thousands of people got saved. I saw this. Eu vi com os meus olhos nessa visão crianças pregando para milhares de pessoas na frente de estádios e milhares se convertendo, crianças. I saw it. Eu vi isso. I saw business people, lawyers, old people, young people. Eu vi empresários, eu vi advogados, eu vi jovens, eu vi velhos. But the shocking thing was this. E o mais chocante é isso. Nobody who wanted to have a great ministry was part of this harvest. Ninguém que queria um grande ministério estava fazendo parte dessa colheita. Nobody. Ninguém. There was no great pastors who brought in this harvest. Não tinha esses grandes pastores trazendo essa grande colheita. There were people who were surrendered to his purpose. Havia apenas pessoas que estavam rendidas ao propósito de Jesus. Those are the ones who are going to bring in the harvest. São esses que vão trazer a colheita. Ordinary people like you and me. Pessoas normais como eu e você. Those are the ones who bring it in the final great São harvest. esses que vão trazer essa última grande colheita. And the Lord told me it's going to happen so quick it will surprise E everybody. o Senhor está falando, vai acontecer, o Senhor falou para mim, vai acontecer de maneira tão rápida que vai surpreender a muitas pessoas. Very quick. Muito rápido. Thousands of people will be saved. Milhares de pessoas vão ser salvas. With one sermon that ordinary people will go and share. Sabe, em reuniões, em cultos em que pessoas normais pregam, várias pessoas se converterão. It's going to be incredible what's going to happen. Vai ser incrível o que vai acontecer. That's what I've given my life to. E é para isso que eu entreguei a minha vida. I don't need a ministry. Eu não preciso de um ministério. I don't need a name. Eu não preciso de um nome. I want to glorify my Jesus. Eu quero glorificar meu Jesus. We have to get hold by faith what God is doing. Nós precisamos agarrar pela fé aquilo que Deus está fazendo. Last week I received a message. Semana passada eu recebi uma mensagem A guy that I don't remember. de um cara que eu nem me lembro quem é. He sent me a message. He said, Reinhard, thank you. E ele me mandou mensagem falando, Reinhard, obrigado. He said, you came to our church in Fort Collins in America last November. Ele falou, você veio aqui na nossa igreja, what's the name of the place? Fort Collins Em Fort Collins, é um lugar lá nos Estados Unidos, há alguns meses atrás, in Colorado. lá em Colorado. I was there in November. Eu estava lá em novembro. And the guy said to me, you prophesied to me. E o cara falou, você profetizou na minha vida. And that is what you said. E o que você falou foi o seguinte, I don't even know who the guy is. I don't remember ever having seen him. só entenda, eu nem lembro quem é esse cara, eu não me lembro de ver esse cara lá. He said, you said Ele falou, você me disse that very soon God is going to restore my family. que muito em breve Deus iria restaurar a minha família. This guy is a university student. E ele é um estudante universitário. He said, I began to believe this. I began to pray into this. E ele falou, eu comecei a crer nisso e comecei a orar por isso. He's
in his early 20s. Ele está no início dos seus 20 anos ali. 9 years ago, Há 9 anos atrás, his father abandoned the family and divorced the mother. o pai dele abandonou a família, divorciou da mulher e saiu de casa. 9 years ago. 9 anos antes. There was no contact. Não tinha contato nenhum. The father left them and wanted nothing to do with the family. O pai foi embora e não quis mais saber da família. When I prophesied to this guy, I didn't know the guy. E quando eu profetizei na vida desse cara, eu não conhecia ele. But that was naturally speaking an impossibility Mas aquilo que eu falei era naturalmente uma impossibilidade for the family to be restored. para que a família fosse restaurada, né? You know what happens? Sabe o que aconteceu? The word of God has creative power. Sabe o que acontece, na verdade? É que a palavra de Deus tem poder criativo. The word of God was released. Então a palavra de Deus foi liberada The father lives in California, e o pai mora na Califórnia. long way from Colorado. É muito longe do estado de Colorado. I don't know how far, but for sure more than 1,000 kilometers. Olha, eu não sei a exata distância, mas eu tenho certeza que é mais de 1.000 quilômetros de distância. 1 month after the prophecy, Um mês depois da profecia ter sido liberada, some strange circumstances moved the father to Fort Collins in Colorado. umas circunstâncias muito esquisitas acabaram conduzindo, levando aquele pai que morava em Colorado a se mudar para Fort Collins. And the man met the wife that he abandoned and divorced 9 years ago. E aí ele simplesmente divorciou da mulher que ele estava junto há 9 anos e foi embora. And he met her again now in Colorado. Então agora, na verdade, aquela mulher que ele tinha divorciado, que era mãe do rapaz que ele tinha divorciado, ele voltou e encontrou com ela em Fort Miles. And he said to me, my dad is dating my mom again. E aí ele falou, esse rapaz falou para mim, meu pai voltou a namorar minha mãe. 9 years of hatred and animosity destroyed by one prophetic word. 9 anos de ódio mútuo foram destruídos por uma profecia lançada. God is going to speed things up. Deus vai acelerar as coisas. Things are going to happen quick. As coisas vão acontecer rápido. There is a generation that is rising up Tem uma geração se levantando that will reject que limitations, vai rejeitar as limitações. that are sick and tired of Que limitations. já estão cansadas e enojadas com essas coisas de religião. Oh my God, this is so crazy here. It's hard for me to concentrate. Desculpa, gente, mas é porque é muito difícil para mim, tá difícil para eu concentrar aqui nesse ambiente. Very hard. There's so many angels here. Tem muitos anjos aqui hoje. It's like I don't know what to do. Não sei o que fazer. I don't know. I want to prophesy, but I have to teach. Eu quero profetizar, mas eu preciso ensinar. No, I have to teach. Não, eu preciso ensinar. But listen, Mas escuta, about 3 years ago, mais ou menos uns 3 anos atrás, I was on, oh, Jesus, help me, please, help me, help me. Help me. Jesus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Angels, calm down, Os anjos, se acalmem um pouquinho. calm down. Calma um pouquinho. I'll let you work in a minute. Vou te deixar trabalhar daqui a pouquinho. Now calm down. Só calma um pouco. They're very agitated, the angels. They're Eles- ready to touch you. Eles estão muito agitados, querendo tocar vocês. They're really excited. Eles I'm estão. serious, I can see them. Eu estou bem falando sério. Eu consigo vê-los. Eles I estão muito can see them. animados. They're very excited. Estão muito animados. But anyhow, De qualquer forma. Esther. I'm sorry. What am I going to do? Help me. Somebody help me. Come here. Yep. Esther, Esther, the Lord is saying to o you, Senhor está dizendo para você, the authority that you walk in is going to shock the religious world in this a nation. autoridade na qual você vai andar vai chocar o mundo religioso aqui desse lugar. The Lord is saying, O Senhor está dizendo, anything you desire, you can do. tudo que você desejar, você vai poder fazer. Because many years ago, Porque muitos anos atrás, you prayed a prayer você fez uma oração. and you said this, Você falou o seguinte, Lord, Senhor, I don't care what happens with my life, eu não importo com o que vai acontecer com a minha vida, but I want you to use me. eu quero que o Senhor me use. And I want you to glorify your name through my E life. eu quero que o Senhor glorifique o seu nome através da minha vida. You were at a crossroad in your life. Você estava numa encruzilhada. And at that crossroad, you had to make an important decision about your future. E nessa encruzilhada você precisou tomar uma decisão importante sobre o seu futuro. And
I see you in your room, E eu vejo você lá no seu quarto. and you are wrestling with this battle inside of you. E você está batalhando essa luta dentro de você interna. And in this internal battle, you surrendered completely to the Lord. E nessa batalha interna você se rendeu completamente para Jesus. Completely surrendered. Você se rendeu completamente. And the Lord is saying, E o Senhor está dizendo: what I'm going to do through your life is going to shock the religious world in this o nation. que eu vou fazer através da sua vida vai chocar o mundo religioso dessa nação. The Lord is saying, O Senhor está dizendo: tens of thousands of children will be saved from death and destruction through you. dezenas de milhares de crianças serão salvas da morte e da destruição através de você. And the Lord is E saying, o Senhor está dizendo: it's not going to happen in a beautiful, structured way. não vai acontecer de uma maneira bonitinha, bem estruturada. It's going to happen in a crazy, radical way. Vai acontecer de um jeito maluco, totalmente radical. This will shock the religious world. E vai chocar o mundo religioso. There will be people who will be criticizing you and standing up against E you. haverá pessoas que irão se colocar contra você, criticando você. They won't be people from the world, they will be Christians. E não são pessoas do mundo, são cristãos. The Lord is saying, just love them and smile and keep going. E o Senhor está falando apenas: ame esses cristãos religiosos, sorria para eles e continue fazendo o que você está fazendo. Because the Lord is saying, through you, Porque o Senhor está dizendo que através de você, I'm raising up an army eu estou levantando um exército that have been already destroyed by the devil. que já tem sido destruído pelo diabo. But they will be restored through you. Mas eles serão restaurados através de você. And they will love Jesus so passionately. E eles vão amar a Jesus tão apaixonadamente. I see many of these children. Eu vejo muitas dessas crianças. They walk by even hospitals. Eles estão passando por hospitais. And they simply say, we release the healing power, and people get out of the deathbed inside of the E as hospital. crianças vão erguer as mãos falando: sejam curados. E as pessoas sairão do leito de morte e levantarão curadas completamente. The Lord is saying, what I'm doing through you is more important than you understand. O Senhor está falando: o que eu tenho para a sua vida é mais importante que você entende. The Lord is saying, I will teach you the next 19 months O Senhor está dizendo: eu vou te ensinar nos próximos 19 meses how to really walk in the authority of heaven and not in the authority of this earth. a como andar na autoridade do céu e não da terra. And as you begin to walk in the authority of heaven, E enquanto você anda na autoridade do céu, every place you go, the religious world will be shocked. todo lugar que você for, a religião vai ser confrontada. But the Lord is saying, that's good, E o Senhor está falando: mas isso é bom, because I'm shaking the religious world in this nation porque eu estou abalando o mundo religioso dessa nação to fulfill my great para purpose. cumprir o meu grandioso propósito. Oh, Holy Spirit, help us. So 3 years ago, Então, há 20 anos atrás, 3 years ago, perdão, há 3 anos atrás, I was on vacation with my wife. eu estava de férias com a minha esposa. And God wakes me up in the middle of the night. Deus me acordou no meio da noite. And it was the Father. E era o Pai me It acordando. was not Jesus. Não foi Jesus. And I felt an urgency in my spirit. E eu senti uma urgência no meu espírito. And I got out of my bed. E eu levantei da minha cama. I went to the other room, Eu fui pro outro cômodo. closed the door. Fechei a porta. And I said, Father, what is it? E eu falei: Senhor, Pai, o que foi? And I felt a deep pain in my heart. E eu senti uma dor muito profunda no meu coração. I felt the pain that God felt that night. Eu senti a dor que Deus estava sentindo naquela noite. And I said, Father, what is it? E eu falei: Pai, o que é isso? He said this. E ele falou o seguinte para mim. He said, Reinhard, Ele falou: Reinhard, one of the greatest sadnesses of my heart is the lack of appropriating faith in the lives of my children. uma das maiores tristezas do meu coração é a falta da fé que toma posse na vida dos meus filhos. And he was so sad. E ele estava tão triste. I said, what is appropriating faith? E aí eu falei: Pai, mas o que é essa fé que toma posse? Essa fé que se apropria, o que é He isso? said, appropriating faith is faith that stops asking for what I have already given through Christ. Ele falou: fé que se apropria é a fé que para de pedir por coisas que eu já liberei através de Jesus Cristo. Stops asking. É uma fé que para de pedir. Says, thank you. Ela apenas falou obrigado, Believes it. crê nisso And begins to act. e começa a agir. If we want to conquer a nation, we have to live like this. Se nós quisermos conquistar a nossa nação, é assim que nós precisamos viver. We've asked God for a million things for our lives that we don't even need to ask Him for. Nós estamos pedindo por um monte de coisas para Deus, para a nossa vida, que nós não devíamos estar pedindo. He has given us Christ, and with Christ, everything we need to fulfill His purpose. Deus nos deu Cristo, e em Cristo nós podemos cumprir tudo aquilo que Deus tem para nós. And that night, the Lord also said to me, E naquela noite, Deus também falou para mim:
He said, Reinhard, Ele falou, Reinhard, I have placed no limitation upon the lives of my children. eu não coloquei limitações na vida dos meus filhos. They limit themselves by the unbelief of their own hearts. São os meus filhos que estão colocando limitações em si mesmos através da incredulidade. That night, Aquela noite, I began to dream. eu comecei a sonhar. And I'm still dreaming every day. E eu ainda estou sonhando todos os dias. Not dreaming about my life. Eu estou sonhando com a minha vida. I'm dreaming about a church that lives without Eu limits. estou sonhando com uma igreja que vive sem limites. I'm living about a generation that rejects limitations. Sonhando com uma geração que rejeita as limitações. I'm dreaming about people that rise up and say, restrictions are not part of our lives any longer. Sonhando com pessoas que se levantam e falam, essas restrições eu não aceito mais na minha vida. But when the Lord said, Mas quando o Senhor falou, I put no limitations upon the lives of my children, eu não coloco nenhuma limitação na vida dos meus filhos, I began to think, eu comecei a pensar, that can't be God. mas não tem como isso ser de Deus. No limitation? Como assim, nenhuma limitação? I travel all the time. Eu viajo o tempo todo I constantly meet Christians that have so many limitations. e eu constantemente encontro cristãos que têm tantas limitações na vida deles. Physical limitations, Limitações físicas, financial limitations, limitações financeiras, mental limitations. Mental. Limitações mentais. They live constantly limited. Eles vivem constantemente limitados. And I began to think, E eu comecei a pensar, if every Christian would live without limitations, se todos os cristãos começarem a viver sem limitações, we would change the world. nós mudaríamos o mundo inteiro. So I said to the Lord, Então eu falei para o Senhor, Lord, Senhor, I know that you spoke because I know your voice. eu sei que foi o Senhor que falou comigo porque eu conheço a sua voz. But this one you have to prove to me from the Bible. Mas dessa vez eu preciso de uma prova bíblica do que o Senhor está falando. And the father smiled. E o pai riu para mim. And he said, that's easy. E ele falou, isso é fácil. He said, Mark 9:23. Ele falou, Marcos 9, 23. Here's what happened in Mark Deixa 9:23. eu te falar o que está acontecendo em Marcos 9, 23. Jesus is up on the mountain Jesus está lá no monte, of transfiguration. Monte da Transfiguração. Down in the valley, there are the 9 disciples. E aí lá no vale estão os discípulos. 9 of them. Tem 9 dos Because discípulos. 3 were up on the Porque mountain. 3 subiram com Jesus. A man comes to Jesus. E aí A man comes to the disciples E aí um homem chega até os discípulos and say, e fala o seguinte, help my son. ajuda o meu filho. The demons are trying to kill him. Os demônios estão tentando matar o meu filho. They throw him into water and into fire. Jogando ele na água, no fogo. And the disciples cannot cast out the demon. E aí os discípulos não conseguem expulsar aquele demônio. So now the man brings the son to Jesus. Então o homem vai até Jesus e leva o seu filho. What does he say to Jesus? E o que ele fala para Jesus? In verse 22 he says No this. verso 22 ele diz o seguinte. If you can do anything, have mercy on us and heal my son. Ele fala, olha, se o Senhor pode fazer alguma coisa, então nos ajuda, cura meu filho. Why did Jesus not respond like this? E por que Jesus não respondeu da seguinte forma? Excuse me, Ó, dá licença, I'm eu Jesus. sou Jesus. I created the universe. Eu criei o universo. Of course I can do É something. claro que eu posso fazer alguma How coisa. dare you question if I can do something? Como você ousa me perguntar se eu posso fazer alguma coisa? Jesus never responded like this. Jesus não respondeu assim. I probably would have responded like that. Provavelmente eu responderia assim. This is how Jesus responded. Mas não foi assim que Jesus respondeu. If I can. Jesus respondeu assim, se eu posso? See, that's not the question. A pergunta não é essa. We know Jesus can do anything. A gente sabe que Jesus pode todas as coisas. Jesus put the hot potato back in the hand of the man. E Jesus joga a batata quente de volta na mão daquele cara. In other words, he said this. Em outras palavras, ele falou mais ou menos assim. The question is not what I can do. A pergunta não é o que eu posso fazer. The question is what you can believe. A pergunta é no que você pode acreditar. Because Jesus said, Porque Jesus falou, if I can, se eu posso. then he said this. E aí ele fala o seguinte. All things are possible to him who believes. Tudo é possível àquele que crê. And that night, Jesus said, the Father said to me that E aí, night, naquela noite o pai falou para mim, Reinhard, Reinhard, if everything are possible, se todas as coisas são possíveis, are there any limitations? existe alguma limitação? I said, you win, I Eu lose. falei, tá bom, você venceu, perdi, desisto. God said Deus falou in his word, na palavra dele if you can believe, que se você puder crer, everything now becomes possible. tudo agora se tornou possível para você. Everything. Tudo, Everything. tudo.
There are no limitations that you have that are from God. Não existe nenhuma limitação na sua vida que vem de Deus. The only limitations we have because of the unbelief of our own hearts. Todas as limitações que nós temos em nós é por causa da incredulidade no nosso coração. So I started this journey in my own life Então eu comecei essa jornada na minha vida, to reject limitations. comecei a rejeitar as limitações. With everything inside of me, I'm fighting E limitations. com tudo que há em mim, eu rejeito as limitações. Because God has called us to a life without limitations. Porque Deus nos chamou para uma vida sem limitações. Do you know, in the last 3 years, since nos- that night, Nos últimos 3 anos, desde aquela noite que Deus falou comigo, since I began to pursue this life without limits, desde que eu comecei a perseguir, a buscar por essa vida sem limites, my life has been turned upside down. a minha vida foi transformada, virou de cabeça para baixo. Basically, every day I have interactions with angels. Basicamente, todos os dias eu interajo com os anjos. Every day. Todos os dias. If I tell you the stories, you get too shocked, so I'm not going to tell you. Se eu te contar essas histórias, você ficaria muito chocado, então eu não vou contar não. I've seen crazy stuff. Eu já vi coisas malucas. I was in the middle of the night. I was up in the middle of the night. Estava acordado no meio da noite, I was spending time with Jesus. passando tempo com Jesus, Suddenly, the room gets bright light. e aí de repente o quarto fica completamente iluminado. But I was sitting in the dark. Mas eu estava no escuro antes. As the room gets dark, light, E aí, assim que aquele quarto ficou todo iluminado, I look and there's an angel standing in front of me. eu abri os olhos e vi que tinha um anjo na minha frente. The angel smiles E aí o anjo sorriu para mim. and he puts a stack of banknotes on the table in front of me and smiles and just leaves. E aí ele coloca um bolo de nota de dinheiro na minha mesa assim, sorri e vai embora. Listen to me. Escuta aqui. Read the Old Testament. Lê o Velho Testamento. Never mind the New Testament. Sabe, esquece um pouquinho o Novo Testamento. Read the Old Testament. Leia o Velho Testamento. Under the Old Covenant, Na Velha Aliança, dentro da Velha Aliança. what happened? O que acontecia? Every day a bird came and brought 2 meals to the prophet. Todos os dias um pássaro vinha e dava comida para o profeta. 3 years. Por 3 anos. Never missed 1 meal. Não errou, ele não perdeu nenhuma refeição. What about Elisha the prophet? Sabe, Elisha. Então, The second one. E Eliseu, o que aconteceu com ele? When he died, Quando ele morreu, they threw his bones into the grave with Jo- the other dead bodies. jogaram os ossos dele em cima dos outros cadáveres. Do you know what happened? O que aconteceu? The dead were raised. Os mortos ressuscitaram. How? Como? They take Paul's handkerchief. Eles pegam o manto de Paulo ali, ó, They a put roupa de it Paulo, on the sick. e eles passam nos enfermos. And the demons leave. E aí os demônios saem. Read it in the Bible, in the book of Acts. É só você ler lá em Atos. What have we been told? O que nos foi ensinado? We've been told if you want to cast the demons, you have to use the name of Jesus. Foi nos ensinado que se você quiser expulsar os demônios, você tem que usar o nome de Jesus, hein? That's what we've been told. É assim que foi ensinado. Well, Paul didn't. Mas Paulo não fez isso. They took a piece of his cloth and Pe- put it on the people, and the demons ran. Arrancaram um pedaço da roupa de Paulo, passaram nos enfermos e os demônios saíam correndo. It's in the Bible. É a Bíblia. What happens with Peter? O que aconteceu com Pedro? Let's go for a walk. Vamos caminhar um pouquinho aqui. Everybody he walked by, his shadow healed the sick. E aí, cada pessoa pela qual ele passava, que estava enfermo e passava a sombra dele, The gospel is simple. ficava curado. E isso é o Evangelho. O Evangelho é simples. The gospel is the gospel of power. O Evangelho é o Evangelho de poder. Religion has complicated our lives. Mas a gente faz essa vida complicada agora. Religion told us that many things are not possible. A religião começa a falar que as coisas não são mais But possíveis. Jesus said, Mas Jesus falou, if you can se believe, você puder crer, everything becomes possible. tudo se torna possível para você. We have a beautiful orphanage in Natal. Nós temos um orfanato, um abrigo para crianças muito lindo lá em Natal. Beautiful children. Crianças lindas. Children that have been destroyed and sex slaves and abused. Crianças que foram destruídas, já foram escravas sexuais, foram abusadas sexualmente. We received a baby last year. We received a baby last summer. Nós recebemos um bebê no verão passado, 6 months old.
6 meses de vida. Every child we take to the doctor for a checkup. E todo bebê que a gente recebe, a gente Every leva... child. Sim, toda criança, né, que a gente recebe, a gente leva para o médico para fazer um check-up. When the doctor checked the 6-month-old boy, E aí o médico foi lá e avaliou essa criança, esse bebezinho de 6 doctor meses. said this baby has anal injuries. It looks like he's been abused. E o médico falou o seguinte, ó, esse bebê de 6 meses ele tem lesões no ânus, parece que ele foi abusado. So I was sitting in my house in Goiânia. Estava lá na minha casa em Goiânia, It was about 1:00 in the morning. devia ser mais ou menos 1 da manhã, I was just enjoying Jesus. aproveitando Jesus. And in the middle of my time with Jesus, E no meio do meu tempo com Jesus, this was just a few months ago, isso foi alguns meses atrás, I said, oh Lord, eu falei, Senhor, I miss the children in the orphanage. eu sinto falta das crianças no orfanato. And as I said that, E aí, ao falar isso, I was in Natal in the orphanage. eu estava de repente lá em Natal, no nosso abrigo. God took me from Goiânia to Natal in a second. Deus me tirou de Goiânia, me levou para Natal em um segundo. And I walked through the girls' bedrooms, E aí eu entrei lá no quarto das garotinhas, and I see Nara and Mara and Melissa E aí eu and vi- Andresa and Andreina. I see all the girls. e aí eu vi as garotinhas todas, Andestra, a Lara, a Mara, a Marisa, todas elas estavam lá. They're all peacefully asleep. Todas elas dormindo pacificamente, bem bonitinhas. I see the angels protecting them. Eu vi os anjos protegendo elas. So I just lay my hands and I begin to pray for the girls. E aí eu impus as minhas mãos e comecei a orar por aquelas meninas. And I get out of the girls' room and I walk down the long hallway. E aí eu saí do quarto das meninas, fui pro corredor, And I walk into the boys' room entrei no quarto dos garotos. and I see the boys sleeping E eu vi os garotos dormindo também. and the angels taking care. E os anjos cuidando deles. And I pray for them. Orei por aquelas crianças. I said, thank you, Lord. Falei, obrigado, Senhor. And I'm back in Goiânia. E aí voltei para Goiânia. But yeah, you can't do that. Não, mas não dá para fazer isso. Well, why don't you tell that to Philip that he was not supposed to do that? He did it. Então, por que Jesus não falou? Alguém falou para Filipe? Why don't you tell Por que Philip? você também não fala para Filipe, que está escrito na Bíblia, que ele não deveria ter feito o que ele fez? Porque ele também foi teletransportado. The Ele foi. Spirit of the Lord transported him. O Espírito do Senhor o levou para outro lugar. Why didn't you tell that to Ezekiel? Por que você não fala isso também para Ezequiel? The Spirit of the Lord took him to the valley of the dry bones. O Espírito do Senhor levou para aquele vale de ossos secos. Why don't you tell that to Jesus? Por que você não fala isso para Jesus? He said we should do the works that he did and greater works. Ele falou que nós deveríamos fazer as obras dele e obras maiores. When he walked on the water Ele andou sobre as águas, in the middle of the lake, no meio de um lago. he stepped inside of the boat. Ele entrou no barco And the Bible said instantly the boat was on the other side. e a Bíblia fala que instantaneamente aquele barco atravessou o lago. Why did you tell Jesus you're not supposed to do that? Por que você não fala para Jesus? Você não devia fazer isso também não. Why did you tell Paul Por que você não fala para Paulo? you're not supposed to do that? Não, Paulo, você não devia fazer isso não. Paul said, when I'm absent in the body, but I'm present in the spirit, I rejoice to see your good order. Paulo ele fala, ó, apesar de eu estar ausente em corpo, eu estou presente em espírito e eu me alegro por ver o que está acontecendo I com see vocês. your Eu good vejo. Ele falou, eu vejo o que está acontecendo entre vocês e me alegro com isso. How did he see it? Because he was there. Como que ele vê isso? Ó, ele estava lá. The whole Bible is a book of the A supernatural. Bíblia toda é um livro do sobrenatural. If we want to live without limits, Se nós quisermos viver sem limites, we have to understand precisamos entender it is the unbelief of our own hearts that limits our lives. que é a incredulidade do nosso coração que põe limitações à nossa própria vida. It is nothing else. Não tem nada além disso. God doesn't limit you. Deus não te limita. Do you know, in 2014, Sabe, em 2014, I had a prophetic encounter with God. tive um encontro profético com Deus. He woke me up at 6:32 in the morning. Ele, 6:30? 6:32. Tá bom. Ele me acordou às 6h32 da manhã. And for 56 minutes, E por 56 minutos, he spoke to me in a voice that I could hear. e ele falou comigo com uma voz audível. 56 minutes. Por 56 minutos. Here is one of the things he said. E uma das coisas que ele me falou foi o He seguinte. talked to me about churches, nations, pastors, many crazy things. Ele falou comigo sobre igrejas, pastores, nações, um monte de coisa maluca. Many of these things have meanwhile been fulfilled. Muitas dessas coisas já se cumpriram. But he said to me this. Mas ele falou o seguinte para mim. He said, Reinhard, Ele falou, Reinhard,
I want every one of my children to be a millionaire. Eu quero que cada um dos meus filhos sejam milionários. Listen, Escuta, God wants you to be a millionaire. Deus quer que você seja um milionário. This is what he told me. O que ele me falou foi o seguinte, He said, because I want my children to be blessed. porque ele falou, porque eu quero que os meus filhos sejam abençoados. I don't want them to worry about Eu provision. não quero que eles se preocupem com provisão financeira. And then he said something else. E aí ele falou o seguinte para mim, He said, I want the gospel of the kingdom to be preached in the whole world. eu quero que o evangelho do reino seja pregado no mundo todo. And I don't want it to be stopped because of lack of finances. E eu não quero que isso seja barrado, que eu seja barrado por causa de falta de finanças. And then he said this. E aí ele falou o seguinte, Very few of my children pouquíssimos dos meus filhos have learned to access the wealth of heaven. já aprenderam a acessar a riqueza do céu. And most of them who have learned it, they have begun to love money, and that makes me very sad. E a maioria desses filhos que aprenderam a acessar as riquezas do céu, acabaram amando mais o dinheiro, e isso me entristece muito. Do you know, I was criticized for this statement by many pastors here in Brazil. Olha, eu já fui criticado por vários pastores aqui no Brasil por essa frase. When I die, When eu morrer, I want to be a millionaire without a penny in my pocket. eu quero ser um milionário sem nenhum centavo no bolso. I want to be a channel of the wealth. Porque eu quero ser um canal da riqueza. Do you know, if you truly believe in prosperity, Olha, se você de fato acredita na prosperidade, you can be so ridiculously generous, you can give everything away. você pode ser tão ridiculamente generoso que você pode chegar ao ponto de dar tudo que você tem. Did you know that? Sabia disso? Several times in my life, I've given everything away I had. Várias vezes na minha vida, eu já dei tudo que eu tinha e fui embora. You know why? Sabe por quê? If you believe you can access the wealth of heaven, you don't have to hold on to anything in this world. Porque se você acredita que pode acessar as riquezas do céu, então você não precisa mais ficar se agarrando às coisas que você conquista na sua vida. If Jesus says to me tonight, give your car away, I will give it away tonight. Se Jesus falasse para mim hoje à noite, ó, dá seu carro para alguém aí, eu daria. You know why? Sabe por quê? Because the moment I need a car, I will have another one. Porque no momento em que eu precisar de outro carro, eu vou ter. Of course. É claro. That's how the kingdom works. É assim que o reino funciona. We've spent 2 million in 4 years. How? Você consegue entender que a gente gastou 2 milhões de reais em 4 anos? Como isso? How? Como? Because there are no limits. Sabe por quê? Porque não tem limites. It's only the unbelief of our heart that limits us. É só a incredulidade que nos limita. Listen, prosperity is not the problem. Poverty is the Deixa problem. eu falar para você, prosperidade não é o problema, pobreza é o problema. Poverty is evil. Pobreza é maligno. Poverty is a curse, not a blessing. Pobreza é uma maldição, não é uma bênção não. But greed is the same thing. It's a curse too. Mas infelizmente a ganância também é uma maldição. It's a curse. É uma maldição. Doesn't make you happy. Não te faz feliz. 30 years ago, God said to me, Há 30 anos atrás Deus falou comigo. Reinhard, what do you want to be? Do you want to be a reservoir or do you want to be a channel? O Senhor me perguntou, Ryan, o que você quer ser? Você quer um reservatório ou um canal? I said, Lord, what do you mean? Eu falei, Senhor, do que você está falando? He said, a reservoir holds on to everything he gets. Ele falou, um reservatório é aquele que absorve e contém, mantém tudo para si. The water begins to stink over time. E aí Water begins to stink então a água até começa a feder, because it sits still. porque fica parada. And the Lord said this, E o Senhor falou para mim, reservoirs can dry up. os reservatórios podem secar, Channels never dry. mas os canais nunca secam. They are hooked to the source. Porque eles estão grudados na fonte. And there's constantly fresh water flowing. E aí eles deixam a água fluir constantemente. Esses são os canais. I said, I want to be a channel. E eu falei, Jesus, eu quero ser um canal. I want to be hooked to the source of heaven. Eu quero estar conectado com os recursos do céu. And I want the resources to flow. E eu quero que esses recursos fluam através de mim. God wants you to be a millionaire. Deus quer que você seja um milionário. God doesn't want you to think about how do you pay your bills tomorrow. Deus não quer que você fique pensando e se preocupando como que você vai pagar suas contas amanhã. He doesn't want you to worry about things like Ele não this. quer que você se preocupe com esse tipo de coisa. He wants you to have a heart for the kingdom. Ele quer que você esteja um coração para o reino. You know, I was just in America
America last week, Eu estava nos Estados Unidos na semana passada and I gave aula with our seminaristas of Videira. e eu estava dando aula no nosso seminário da Videira And the Lord said to me, e o Senhor falou para mim, give this amount into the offering. dê essa quantidade para a oferta. The offering was more than they said that they would give me to pay all my costs. E a oferta que o Senhor colocou no meu coração era maior do que tudo que eles iriam me dar pelos custos da minha viagem para lá. So I said, no problem. E eu falei, tá bom, não tem problema nenhum. I just wrote a check. Escrevi um cheque And then I used my credit card too. e usei meu cartão de crédito também. Listen to me. Escuta aqui, God is a God of no limits. Deus é um Deus sem limites. And if you learn that your unbelief limits you, E se você entender que a sua incredulidade te limita, and if you begin to hate unbelief in your e heart, você começar a odiar a incredulidade que está em você, if you begin to constantly reject unbelief in your se você heart, constantemente começar a rejeitar e confrontar a incredulidade do seu coração, you will become a channel of the resources. você vai se tornar um canal de recursos. Listen, Escuta, I can tell you story after eu story. posso te contar história atrás de história. Within 3 days, Em 3 dias, I never give to get. olha, eu nunca dou para dar, para receber, perdão. Nunca Never. dou para receber, nunca faço isso. You know, I know the Bible says you will reap what you sow. I just don't like that motive. Eu sei que a Bíblia fala que aquele que planta, colhe, mas eu não fico pensando nisso. I don't like that motive. Eu não gosto dessa motivação. You know why I give? Sabe por quê? His love has conquered my heart. Porque o amor dele já conquistou meu coração. It's that simple. É simples assim. Like, he's conquered me. Ele já me conquistou. So within 3 days of giving so much money in America, Então, depois de 3 dias dando tanto dinheiro lá nos Estados Unidos, $1,000. $1.000 No, $1,200. $1.200 eu dei. Within 3 days, Em 3 dias, unexpectedly, de maneira inesperada, I got more than double back. eu ganhei mais do que o dobro de volta. I was just in Europe. Eu estava na Europa, Mateus was with me. o Matheus estava comigo, And Bella too. Bela também estava. We had an incredible time. Tivemos um tempo incrível. Good stuff happening. Muitas coisas acontecendo. At the end of the journey, E aí no final dessa viagem, I came back and the trip cost me more than I've received. e aquela viagem me custou mais do que perdão, eu voltei com menos dinheiro, eu gastei mais do que ela conseguiu me dar. I didn't go on vacation, I went to preach the gospel all over Europe. E o fato é que eu não fui de férias, eu fui para pregar, mas eu voltei com menos dinheiro. But I preached at some places that don't have money to pay my trip. Mas o fato é que é simples, eu fui em alguns lugares que não tinham condições de pagar a minha viagem. Because I go where God sends me, not where people pay me. Porque eu vou onde Deus me envia e não aonde o povo me paga. Like, you can't go where people pay you. Você não pode ir. Você não pode ir em lugares que as pessoas estão te pagando para ir. You can't do that. Não faz isso não. Jesus said this. Jesus falou o seguinte: You cannot serve God and mammon. você não pode servir a Deus e a Mamon. Do you know what it means to serve mammon? Sabe o que significa servir a Mamon? If money causes you to make decisions, Se o dinheiro te faz tomar decisões, then you serve money. então você está servindo ao dinheiro. There are many pastors who in reality serve money, so they can't serve God. E infelizmente nós temos muitos pastores hoje servindo ao dinheiro e por isso eles não podem servir a Deus. There's a church in Europe. Tem uma igreja lá na Europa They've done everything to get me to preach there. e eles tentaram tudo que eles podiam para me levar para lá. They've offered me a big amount of euros, E thousands. eles me ofereceram inclusive milhares de euros para que eu pudesse ir para lá. I never go E eu nunca fui, because the Lord said to me, don't go. porque o Senhor sempre fala, não vai. There is a church in Brazil Tem uma igreja no Brasil where I went and preached. que eu fui lá para pregar. They treated me terrible. E eles me trataram terrivelmente. The pastor is very rich. Pastor muito rico, They put me in the filthiest hotel in the town. me colocaram na maior espelunca, a pior espelunca que eles tinham lá na cidade. Smelly and dirty. Um lugar que era sujo, fedia os quartos. I worked hard the whole weekend. E aí eu trabalhei duro no final de semana inteiro. They hardly gave me anything. E eles quase não me deram oferta. You know what? Sabe de uma coisa? The Lord said to me, I want you to go back there and preach again. O Senhor falou, eu quero que você volte lá, tá bom? I said, okay, and I went back. Eu falei, tá bom, então eu vou voltar. We don't serve money. A gente não serve o dinheiro. We serve the living God A gente serve ao Deus who vivo, has unlimited que resources in tem heaven, recursos ilimitados no céu. and we can access them to fulfill His E purpose. nós acessamos esses recursos para cumprir a vontade de Deus aqui na terra. You don't have financial limitations. Você não tem limitações financeiras. The only limitation that you have is unbelief. A única limitação que você tem é a sua incredulidade. It's the
only limitation. É a única limitação. All things are possible to those who believe. Tudo é possível ao que crê. So I came back from Europe Então eu voltei da Europa with minus. com negativo. I didn't worry. Eu não me preocupei. I don't care. Eu não me importo. I didn't have debt because I never made debt because my trip I already paid for that. Então eu não fiz dívida, porque eu nunca faço dívida. Só eu paguei pelas despesas todas do meu bolso e tal. E eu não tive, obviamente, nenhum ganho com isso. I was happy. Mas eu estava feliz. Unexpectedly, E aí do nada, I get a WhatsApp eu recebo uma mensagem no WhatsApp from a friend in Europe in whose house I stayed. de um amigo na Europa que me hospedou durante a viagem. I usually stay in his home and I preach at their church. Eu geralmente fico na casa desse amigo meu quando eu vou lá na igreja deles. He's a lawyer. E ele é um advogado. He said to me, E ele falou para mim, Reinhard, will you do me a favor? Ryan, você faz um favor. Will you come to my lawyer's office and pray for my employees? Quando a gente estava lá na Europa, ele falou, você vem aqui no meu escritório e ora pelos meus funcionários? I said, sure. Eu falei, claro, You're my friend. você é meu amigo. So we did. Então a gente fez isso. I was there maybe 1 hour. Acho que eu fiquei lá durante 1 hora. After I get back, a couple of weeks later, he sends me a WhatsApp. E aí, algumas semanas depois que eu tinha voltado dessa viagem, ele mandou uma mensagem no WhatsApp. He says, Reinhard, I need your account. Ele falou, Ryan, eu preciso da sua conta bancária. Can you write me a official bill for my office? Você, por favor, pode emitir uma nota, porque na Europa você tem que emitir tudo para pagar. Então, você emite uma nota, por favor, por ter vindo no meu I said, escritório. how? I'm not a business. Aí eu falei, como é que eu emito uma nota de prestação de serviço? Eu não sei o que é isso. He said, we will write it, just sign it. Aí ele falou, então tá bom, eu vou produzir uma nota para você, você assina ela e me envia de volta. So he gave me a few thousand euros for prophesying and praying for an hour. E aí ele me deu alguns milhares de euros por ter orado e profetizado no escritório dele por mais ou menos 1 hora. So I said to Mateus and Bella, Então eu falei para o Mateus e para a Bela, you guys prophesy too, I'll send you some money. vocês profetizaram também, então parte desse dinheiro é de vocês. I said to my friend Benedict, who came and helped us a little bit, I said, give me your account number, let me give you some money. I gave some to my wife. E because she aí, was there too. e aí eu falei com o Benedict, que estava lá também, a gente convidou ele para estar lá, ele orou um pouquinho, eu dei também um dinheiro para ele e dei um dinheiro para a Deb, porque ela também profetizou. Suddenly my minus was turned into a plus. E aí, de repente, o meu negativo se tornou um positivo. But I never prayed about it. Mas eu não orei por isso. I never asked God to do something. Eu não fiquei pedindo, Deus, move aqui. There are no limits. Não há limite. It's our stinking unbelief that limits us. É a nossa fedorenta incredulidade que fica colocando essas limitações. Here's what the Bible O says. que a Bíblia diz é o seguinte, Hebrews chapter 3 verse 12. Hebreus 3:12. Beware lest there be an evil heart of unbelief in any of you in turning away from the living God. Tenham cuidado para que vocês não tenham coração de incredulidade e te afastem da vontade de Deus. Não sei se essa é a tradução certa, mas é mais ou menos isso. Ok. Perverso coração de incredulidade. É 3, o que é 3? Coração de 3:12. incredulidade é Isso. perverso. Tende muito cuidado para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo que se afaste de Deus, do Deus God vivo. calls a heart of unbelief something perverse. Sorry. God calls a heart of unbelief something perverse. Então Deus chama um coração de incredulidade de algo perverso. You know why? Sabe por quê? Because it puts limitations upon you that God never wants you to have. Porque isso faz com que você fique com limitações no seu coração e coloque limitações que Deus nunca colocou. He doesn't want you to live with limitations. Ele não quer que você tenha essas limitações. I've seen the generation that brings in the greatest harvest and then Jesus returns. E eu vi a geração que traz a maior colheita antes de Jesus voltar. I've seen it. Eu vi isso. It's a generation that's simple. É uma geração que é simples. It's a generation that hates clericalism. É uma geração que odeia o clericalismo. It's a generation that doesn't need to be called pastor. É uma geração que não precisa ser chamada de pastor. It's a generation that says, I'm your brother, let's take the harvest. É uma geração que fala, você é meu irmão, vamos juntos cumprir essa Let's obra. take the harvest. Vamos pegar essa colheita. Shoulder on shoulder. Ombro a ombro. Maybe you are tattooed and have piercing and are stinky, and I'm in a suit. Who cares? Talvez você tenha uma tatuagem, tenha um piercing, tá aí todo esquisitão e eu tô de terno, mas quem se importa? Who cares? Quem se importa? We have a purpose together. Nós temos um propósito juntos. And the purpose is to bring in the harvest so that Jesus can come back. E o propósito é, vamos trazer a maior colheita antes de Jesus vir. Do you know what the Lord said to me last year? Sabe o que o Senhor falou para mim no ano passado? This is what he said to me. O que Ele falou para mim é o seguinte.
he began to speak to me from Hebrews chapter 11. Ele começou a falar comigo a respeito de Hebreus 11. He talks about the cloud of witnesses. E ele fala sobre a multidão de testemunhas. All the A nuvem de testemunhas. all the heroes of faith. Fala sobre os heróis da fé. It finishes like this. E ele finaliza da seguinte forma. All these have not received the promise. E ele termina falando, ó, nenhum destes alcançaram a promessa. Not the promises, the promise. Ele não está falando as promessas, ele fala, nenhum deles recebeu a promessa. What's the promise? E qual que é a promessa? The Bible doesn't tell us, but I think it's very clear. Olha, a Bíblia não fala claramente, mas eu penso que é muito claro. What was Abraham waiting for? Pelo que Abraão aguardava? He was waiting for the city whose builder and founder is God. Ele estava aguardando por ver o autor e consumador da fé dele. That's you and me. E esses somos eu e você. We are the heavenly Jerusalem. Somos nós que somos a Jerusalém celestial. Abraham saw the glorious, powerful church. Sabe, Abraão viu a gloriosa força de uma igreja. He didn't see the organization. Não é uma organização. He saw the church where Christ is the head. O que ele viu é Cristo sendo cabeça do corpo. He didn't see the church where a man is controlling it. Abraão não viu uma igreja controlada por homens. He saw the church where Christ is the head. Ele viu a igreja na qual Cristo é o cabeça. And where we are all members of the same body. E todos nós somos os membros desse corpo de Cristo. He saw it. Ele viu isso. That's why he was a multi-millionaire but lived in a tent because he didn't care. E é por isso que ele era um multimilionário que morava em tendas, porque ele não se importava. He didn't care. Não se importava. Because he saw something. Porque ele viu algo. None of them received the promise. Nenhum recebeu a promessa. And then look what it says then. E olha o que fala a Bíblia. They shall not be made perfect without us. Mas eles não serão. Hebrews 11, the last verse. Então, no último versículo de Hebreus, eles falam que eles não serão aperfeiçoados antes de nós, ou sem nós. What does it mean? O que isso está falando? They saw something in the spirit but never received it. Eles viram algo em espírito, mas não receberam isso. They are not going to be made perfect without us. E eles não serão aperfeiçoados sem nós. And then the writer says. Then the writer continues E aí to say, o autor continua falando. Therefore, portanto, because we are surrounded by such a great cloud of witnesses. Porque nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Let us put aside every weight and every sin that so easily entangles us. Vamos nos desembaraçar de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. And let us run the race with endurance, looking at Jesus, the author and finisher of our faith. E corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Listen to me. Escuta aqui. The cloud of witnesses is not dead; they are alive. A nuvem de testemunho não está morta, não está viva. Billy Graham never died. Billy Graham never died. O Billy Graham nunca morreu. People lied to you when they told you Billy Graham died. Eles mentem para você quando dizem que o Billy Graham morreu. He never died. Ele nunca morreu. He simply moved to his eternal home. Ele só se mudou para o lar eterno dele. He's not dead. Ele não está morto. Jesus said, Jesus falou. Who believes in me shall live even though he dies. Porque aquele que vem até mim, mesmo que morra, viverá. In Christ there is no death. Não há morte em Jesus. Christ conquered death. Porque Cristo venceu a morte. He holds the keys of hell and death. É Ele quem tem as chaves do inferno. If these people would have died, se essas pessoas estivessem mortas, Jesus would have sinned. Jesus teria pecado. Did you know that? Sabia disso? If these people would have died, Jesus would have sinned. Se essas pessoas tivessem morrido, Jesus teria mentido. How would he have sinned? Por que ele teria pecado? On the Mount of Transfiguration. No Monte da Transfiguração, Jesus talked to Moses and to Elijah. Jesus fala com Moisés e com Elias. The Bible says Moses died. Mas a Bíblia fala que Moisés morreu. So Jesus talked to the dead. Espera lá, então Jesus está falando com os mortos? But the Bible forbids us to talk to the dead. Mas a Bíblia nos proíbe de falar com os mortos. So did Jesus talk to the dead? Então Jesus falou com os mortos? Of course not. É claro que não. Moses is alive. Moisés está vivo. Elijah is alive. Elias está vivo. Billy Graham is alive. Billy Graham está vivo. All the great men of God. Todos os grandes homens de Deus that saw the greatest harvest and are not part of this world anymore. Que viram a grande colheita, mas não fazem parte mais dessa terra. They are surrounding us right now. Eles estão nos rodeando agora. They are cheering us on. Eles estão nos animando. They said, go, go, Eles estão falando, continuem, persigam, continuem. We have to be made perfect together.
Nós precisamos ser aperfeiçoados juntos. My purpose is not completed. Let's do it Eles estão together. falando, o meu propósito não foi cumprido ainda. Vamos cumprir juntos esse propósito. Listen, last year God said to me, No ano passado, Deus falou comigo. all of these men of God and women of God, Todos esses homens e mulheres de Deus, the heroes of faith. os heróis da fé, One of mine is called George Mueller. um dos meus é o George Mueller. He never asked anybody for money. Ele nunca pediu dinheiro para ninguém. And he built hundreds of orphanages. E ele construiu centenas de abrigos. He's one of my heroes of faith. Ele é um dos meus heróis da fé. Another one is Smith Wigglesworth. O outro é Smith Wigglesworth. Wigglesworth. When his wife died, he just raised her from the dead. E quando his wife died? His wife died, he raised her from the dead. E quando a esposa dele morreu, ele ressuscitou ela. Crazy guy. É o cara maluco. They are gone. E eles se foram. Listen, Escuta. here's what the Lord said to me. O que o Senhor tá falando o que o Senhor falou para mim foi o seguinte: Their mantles are free to be taken. os mantos desses grandes homens de Deus estão disponíveis para serem pegados. I said to the Lord, Eu falei para o Senhor. Lord, who is going to receive the Ele mantle? falou, mas Senhor, eu perguntei para ele, Senhor, quem que vai receber esses And the mantos? Lord said, whoever takes E o it. Senhor falou, quem quiser pegar. I said, okay, Eu falei, eu vou pegar. I'm taking the mantle of Billy Graham. Eu vou pegar o manto do Billy Graham. I'm going to save millions. Eu vou salvar milhões. I'm going to take the mantle of George Mueller. Eu vou pegar o manto de George Miller. I'm going to build 100 Eu orphanages. vou construir centenas de I'm orfanatos. going to take the mantle of Smith Eu Wigglesworth. vou pegar o manto do Smith Wigglesworth. I'm going to heal the sick and raise the dead. Eu vou curar os enfermos e levantar os mortos. There are no limits. Não existem mais We limites. can take these mantles. Nós podemos pegar esses mantos. They are surrounding us. Essa nuvem de testemunho está nos rodeando. And they're waiting for us together to fulfill that great E eles purpose. estão aguardando para que nós nos juntemos a Ele para cumprir esse grande propósito. If I would tell you Se eu te falasse, how many of the saints have visited me, quantos dos santos já me visitaram? Abraham, David, Abraão, Davi, Mother Teresa, Madre Teresa. they just come into my living, to my room where I'm hanging out with Jesus. Eles já foram até onde eu estava, quando eu estava tendo um tempo com Jesus lá na minha sala, no meu quarto. I'm not asking anything. Eu não estava pedindo nada, They just come. só chegaram lá. I was sitting in my room. Estava sentado no meu quarto. Have you ever wondered about some of the psalms that David wrote? Você já parou para pensar sobre algumas coisas que Davi escreveu nos Some of Salmos? the, you know, he wrote some crazy things. Sabe, Davi escreveu uns negócios bem malucos em Salmos. Did you know that? Sabia disso? Some people say David walked in the new covenant. Of course he did not. Algumas pessoas falam que Davi andou na nova aliança e é claro que ele não andou. This is what David wrote. Olha o que Davi escreveu. Kick in the teeth of my enemies. Chute nos dentes dos meus inimigos. It's written in the books Está of escrito Psalms. lá nos Salmos. Jesus taught us to love our enemies. Mas Jesus falou para nós amarmos os nossos inimigos. There are many psalms that are very depressing. Tem muitos salmos que são depressivos. Don't you agree with me? Você não concorda comigo? If I read them, I think, geez, I feel terrible now. Se eu leio alguns salmos, eu fico, nossa, estou sentindo mal até agora. It's like talking about the enemy and all the trouble and the mess and Tá falando dos inimigos, da bagunça, dos problemas, de tudo, que negócio esquisito. So I was in my room, I was reading one of the psalms Então eu estava lá lendo os salmos no meu quarto, just recently. lá recentemente. And this man stands in front of me. E aí esse homem fica na minha frente. He says, hi Ryan, I'm E ele, David. e ele fala, oi Ryan, eu sou o David, eu sou Davi. Let me talk to you about these psalms. E aí ele fala, deixa eu conversar um pouquinho sobre esses salmos com And você. suddenly, bang, my eyes open. E aí de repente os meus olhos se abrem. Now they all make sense. E aí tudo faz sentido. Listen to me. Me escuta. I can see a generation without limits. Eu posso ver uma geração sem limites. I can see a generation that brings in the last great harvest. Eu posso ver a geração que vai trazer essa última colheita. Now listen, we don't worship saints, we don't worship angels, we worship Christ and Christ alone. Olha, nós não adoramos aos santos, nós não adoramos aos anjos, nós adoramos a Cristo somente. Of course. É claro isso. Of course. É claro. Jesus said to me about 4 years ago, Jesus falou isso comigo há uns 4 anos atrás. Reinhard, Reinhard, you cannot fulfill my purpose that I have for you unless you learn to walk and work with your angels. falou, você não conseguirá cumprir o meu propósito na terra se você não aprender a interagir com os meus anjos. I rebuked the Lord. E aí eu repreendi o Senhor. I rebuked the Lord. Eu repreendi o Senhor. I said, Lord, I don't want to have anything to do with angels. Eu falei, Senhor, eu não quero ter nada relacionado com os anjos, não. I said, I don't want to lose my focus of you. Porque eu não quero perder o meu foco em Ti. I love Jesus with all of my heart. Eu amo Jesus com todo o meu coração.
And here is what he said to me. E o que ele me disse foi o seguinte. He said, Reinhard, you have just offended me. Ele falou, Ryan, você acabou de me ofender. I began to cry. E eu comecei a chorar. I don't want to offend you, Jesus. I'm E eu sorry. falei, Jesus, eu não quero te ofender, me perdoa, me perdoa. How can I offend you when I say I don't want to lose my focus of you? Como que eu te ofendo ao dizer que eu não quero perder o meu foco no Senhor? He said this to me. Ele falou o seguinte para mim. You told me you don't want to have to do anything with angels. Você falou que não quer ter nada a ver com os anjos. Because you don't want to lose your focus Porque on você não me. quer perder o seu foco em mim. He said, read in the book of Hebrews. E aí ele falou, então lê lá, mas lê lá em Hebreus. Are the angels not ministering spirits for the heirs of salvation? Que não são os anjos ministros para... Sorry, can you repeat that? Are the angels not ministering spirits? São espíritos que ministram aos herdeiros da salvação. The Lord said to me, O Senhor falou para mim, you are the heir of salvation. você é um herdeiro da salvação. I created angels, their only purpose is to worship me. Eu criei anjos que têm o único propósito de me adorar. But I created angels Mas- specifically for you Mas eu to também help you fulfill your purpose. Mas eu também criei anjos especificamente para te ajudar a cumprir o seu propósito na You terra. are rejecting my gift and that's very offensive. E aí você está rejeitando o que eu construí, o que eu fiz para você, isso é ofensivo. I said, okay, Lord, Eu falei, tá bom, Senhor. whatever. Você- Tá bom, não tem problema And nenhum. then suddenly these angels comes into my house. E aí de repente esses anjos começam I a wasn't vir. in my house actually. I was walking in the park with my wife. E aí na verdade eu estava num parque caminhando com a minha esposa And it was at night. It was dark and a little dangerous. e estava à noite, já estava escuro, estava um pouco perigoso. We had the car parked in a dark road in Goiânia. Nós estávamos em Goiânia e o carro estava estacionado numa rua escura And my wife already walks to the park. e a minha esposa já tinha ido para o parque And I locked the car. e eu tranquei o carro. And the Holy Spirit says, E o Espírito Santo falou, while you were in the park, enquanto você estiver no there is a parque, guy going to come and he's going to break into your car because he's going to try to rob it. vai chegar um cara que vai quebrar a janela do seu carro porque ele vai querer roubar. So I go back to the car Então eu voltei para o carro and I say, e eu falei, my angel, meu anjo, come here vem aqui and protect this car. e protege esse carro. And the moment I said these words, E no momento que eu falei essas palavras, this angel stands next to my side. esse anjo veio e parou do meu lado. He said, hi, my name is Rafael. E ele falou, oi, meu nome é Rafael. He says, I'm going to take care of your car. E ele falou, eu vou cuidar do seu carro. So I said, okay, Eu thank falei, you. então tá bom, obrigado. My wife said, who did you just talk to? E aí minha esposa falou, com quem que você estava I falando? said, nobody. Eu falei, não, ninguém. She said, I heard you. Ela falou, eu te ouvi. I said, no, it's okay. Eu falei, não, tá tudo bem. Listen, Escuta, you would not believe how incredibly happy the angels are to work together with you to fulfill your você purpose. não consegue imaginar o quão felizes os anjos ficam ao serem permitidos trabalharem com você. Jesus said to Nathanael, Jesus falou a Natanael. Nathanael was very impressed Natanael estava muito impressionado, because Jesus had a word of knowledge. porque Jesus teve uma palavra de But conhecimento. Jesus said this, Mas Jesus falou o seguinte, you will see greater things. você vai ver coisas maiores. What's the greater E things? o que são coisas maiores? You will see heaven open Você vai ver céus abertos and angels ascending and descending upon the Son of Man. e anjos subindo e descendo ao Filho do Homem. Through the finished work of the cross, Através da obra consumada da cruz, heaven is open. os céus estão abertos Never will it be shut again. e nunca mais serão fechados. We are a new creation. Nós somos uma nova criação. We are the sons of the living God. Nós somos os filhos do Deus vivo. There is angelic activity around us. Existe uma atividade angelical ao nosso redor. God wants them to work with us. E Deus quer que eles trabalhem conosco. I remember when this angel came into my room and smiled at me. Eu me lembro quando esse anjo veio lá no meu quarto e sorriu para mim. And he said, Reinhard, thank you. E ele falou, Ryan, obrigado. I said, no, 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 no. E eu falei, não. I want to thank you. Eu quero te agradecer. He said, no, Ele- thank you. Ele falou, não, eu te agradeço. I said, why are you thanking E eu me? falei, por que você está me agradecendo? He said this to me. Ele falou o seguinte para mim, Thank you for keeping me so busy. obrigado por me manter ocupado. I said, wow, you like that? Eu falei, espera lá, você gosta de ficar ocupado? He said, I love it. Ele falou, eu amo isso. God assigned me to you to help you fulfill your purpose and destiny. Porque Deus me criou, Ele me designou para cuidar de você, para te ajudar a cumprir o seu propósito. I said, okay, let's fulfill the purpose of Aí eu God. falei, então tá bom, então vamos juntos cumprir o propósito de Let's Deus. change lives all over the world. Vamos mudar as vidas ao redor do mundo. Let's open the eyes of the people. Vamos abrir os olhos das pessoas. Live a life without limits. Viver uma vida sem limites. Last month I was at the house of his father. No mês passado eu estava na casa do pai dele And I was up in the middle of the night just hanging out with Jesus. e eu estava acordado no meio da noite tendo um tempo com Jesus. I like to do that. Eu gosto de fazer isso. Everybody was asleep.
Tava todo mundo dormindo. I'm sitting in the couch, Estou sentado no sofá, enjoying Jesus. desfrutando de Jesus. And Raphael, my angel, comes and sits on the other side on the other couch. E aí o Rafael vem e senta do outro lado do sofá. So I just ignore him. E eu ignorei ele, So I'm having time with Jesus. porque eu estava tendo tempo com Jesus. He smiles. E aí ele sorri. I said, okay, good. You can be here. I like you. Aí ele falou, tá, beleza, pode continuar aí, pode sorrir, eu gosto de você estar aqui. Then my other angel that always interacts with me is there too. E aí o outro anjo que sempre interage comigo também apareceu. Then suddenly a huge angel comes in the room. E aí de repente esse grande anjo aparece lá. Huge. Grande, bem grande So mesmo. I say, Raphael, who is he? E aí eu perguntei, Rafael, quem que é esse? He said, do you remember when the Lord told you 2 weeks ago? E aí ele falou, você se lembra quando o Senhor falou para você há 2 semanas atrás? He told you that he has given you 17 angels to help you fulfill his purpose. Falando que ele estava te dando 17 anjos para ajudar a cumprir o seu Do you propósito. remember he told you about that special angel Lembra quando ele falou sobre um anjo especial that has a host of angels under him? que tem uma legião, ele tem anjos que estão debaixo da autoridade dele, Because he is a warring angel. porque ele é um anjo guerreiro. I didn't believe my angel. E aí, I did not believe e eu him. não acreditei no meu anjo. I said, well, what's his name? E eu falei, uai, qual que é o seu nome então? So Raphael said to me, E aí o Rafael falou para mim, his name is Zephaniah. e o nome dele é Zefariah. I said, no, Eu falei, não, that's not a name. isso não é um nome. Zephaniah is a name, but Zephaniah is not name. Sofonias é um nome, mas esse nome aí não é nome. Raphael said, yes, Mas o Rafael falou sim, that's his name. é o nome dele. He's here to protect you from every evil thing. E ele falou, ele está aqui para te proteger de todo o ataque maligno. So I take my iPad Aí eu peguei meu iPad and I open Google. e eu abri o Google. And as I open Google, E aí, assim que eu abri o Google, here is what happens. o que aconteceu foi o seguinte. I put in the name Zephaniah. Eu coloquei o nome não sei como é que é a tradução, mas é Zefariah. The first thing that comes up, A primeira coisa que aparece, go ahead and read. está escrito o seguinte, eu não sei como é que é a tradução, mas seria mais ou menos Zefarias, alguma coisa assim. É um nome para que não tem gênero, não tem sexo. E o significado é Deus protege. And Raphael smiled at me. E aí o anjo riu para mim, o Rafael riu para mim. He said, I told E you, ele falou, eu te falei, his job is to protect you. o trabalho dele é te proteger. God protects. Deus protege. There is a life without limits. Existe uma vida sem limites. It is finished. Está consumado. The work of the cross is complete. A obra da cruz está completa. We are raising up a generation. Nós vamos levantar uma geração They will not be fitting in any religious box. e não vão se encaixar. Essa geração não vai se encaixar nessas caixas da religião. Listen to me. Escute, God said to me, Deus me falou, the people who are bringing in this last final harvest, que as pessoas que estão trazendo essa última colheita they will not fit in a religious box. não vão se encaixar numa caixinha da religião. They are not going to fit. Eles não vão caber nisso. If you fit in a religious box, Se você hoje se encaixa, você cabe nessa caixinha da religião, I have bad news for eu you. tenho péssimas notícias para você. You're not going to be part of that greatest Você não vai harvest. ser parte dessa grande colheita. If you don't fit in a religious Mas se box, você não cabe na caixinha da religião, welcome in the team. seja bem-vindo ao time. Stand on your feet, Fica de pé onde você Let's está. pray. Vamos orar. and then we will release you. E eu vou te liberar. I want you to play nice and quiet, Eu quero que você toque bem baixinho, de boa. really gentle. Bem Let's baixinho. pray. Vamos orar. Put your hands on your heart Coloque a sua mão no seu coração and remember, e se lembre, you are officially released. você está oficialmente agora liberado. If you want to go, you can go. Se você precisa ou quer ir, você pode ir. I'm going to stay here, and there will be prophecies, healings, miracles. Eu permanecerei aqui profetizando, orando pelos enfermos, curas, But feel free to go. mas você é livre, pode ir. Bella, come up here. Put your hands on your heart. Coloque a sua mão no seu coração Repeat after me. e repita após mim. Say, Father, Fala, Pai, I'm hungry eu tenho fome for more. por mais. I'm hungry Eu tenho fome for a life por uma vida without limits. sem limites. Help me, Holy Spirit, Me ajuda, Espírito Santo, to break through unbelief. a quebrar a incredulidade. I surrender Eu me rendo. every unbelief. E toda incredulidade. I surrender my life Eu rendo a minha vida for bigger purpose. para um propósito maior.
to bring in this harvest. De trazer essa colheita. I choose Eu escolho to live a life viver uma vida without limits. sem limites. Teach me, Holy Me Spirit. ensina, Espírito Santo. I trust you. Eu confio em Ti. Amen. Amém. Take your seats. Pode se assentar? As I said, now if you want to go, I want you to go quietly. Agora, se você precisa sair, eu peço que você faça isso sem fazer barulho. Don't disturb the atmosphere of the Holy Spirit. Não atrapalhe a atmosfera do Espírito. I understand that you have to work tomorrow, so I understand this. Eu entendo, alguns têm que trabalhar amanhã bem cedo. Eu entendo isso, não tem problema. Well, I don't really understand it because we can live by the energy of the Holy Spirit. Na verdade, eu vou ser bem sincero, eu não entendo muito não, porque a gente pode viver pela energia do Espírito Santo. We can live on 3 hours sleep without a problem. Então a gente pode viver com 3 horas de sono sem problema. It's absolutely true. É verdade. Spend 1 hour in the presence of the Holy Spirit and you have energy that is unbelievable. Passa 1 hora na presença do Espírito Santo que você vai ser renovado nas suas energias. But if you need to go, just go quietly. Mas se você precisa ir, faça isso silenciosamente. Don't talk, please. Não fica conversando. Just quietly leave. Apenas silenciosamente Holy saia. Spirit, you're so welcome. Espírito Santo, tu és muito bem-vindo. Angels, you're welcome. Anjos são bem-vindos. Cloud of witnesses, you're welcome. A nuvem de testemunhas, vocês são bem-vindos. Holy Spirit, you're welcome. Espírito Santo, tu és bem-vindo. Jesus, you're welcome. Jesus, tu és bem-vindo. Father, you're welcome. Pai, tu és bem-vindo. We desire the gifts Desejamos os seus dons for the purpose of glorifying Jesus. para o propósito de glorificar o teu Filho Jesus. Release your prophetic gifts right now. Libere os teus dons proféticos. Thank you, Holy Spirit. Obrigado, Espírito Santo.